Você está sincronizando na Espera. E eu sou a sua host, Ritinha. E eu sou o seu host, Yamata. Primeiro eu gostaria de me desculpar que a minha voz vai estar um pouco estranha porque eu tô gripada e com o nariz muito ruim. Então minha voz vai ficar meio estranha. Bom, e hoje a gente vai falar sobre... Qual é o nome desse episódio? Wish World, o mundo dos pedidos. No caso, é só um pedido de uma pessoa. Conrad, né? Esse personagem que a gente achou uma merda. Então, eu tinha odiado os personagens no Look Day, só que aqui eu comecei a achar ele interessante. Eu achei ele mais interessante nesse episódio. Então, a nossa recepção desse episódio aqui foi bem distinta, né? Nós temos opiniões bem diferentes. Então, tal qual o público, eu daria um 9 de 10 para esse episódio. Eu daria um 5, assim, Ah, no máximo. pelo que tu disse, Sendo, 5 é sendo caridoso, né? legal. É, mas Sendo legal. falando um pouco sobre o Courage, no Look Day eu não sentia que ele é um personagem muito conciso, assim, eu achava ele um pouco discrepante, porque ele tinha um negócio de negacionismo, mas ele viu várias coisas que fariam ele não seguir por esse caminho, aí ele é um personagem com muita caricato, extremamente cringe, desnecessário. E nesse episódio ele teve um papel interessante no plot, que ele meio que carrega toda a consistência desse mundo que tá tendo. Esse mundo é um pedido dele. E ele pareceu mais contido do que ele estava sendo no Look Day. Que no Look Day ele é todo cringe, tem umas frases muito esquisitas. Quando nessa aqui ele é um pouco mais, até um pouco mais enigmático, mais interessante. Eu acabei gostando mais do Courage nesse episódio. Eu achei, assim... Ele é mais enigmático, mas ainda tem um gosto ruim de Look Day pra mim. Então, eu ainda acho ele um personagem desinteressante e desnecessário. Eu acho que o próximo episódio pode encerrar um pouquinho se eles forem casar com o plot da Ruby ainda. Porque aí vou achar isso da Ruby virou no Marta 2. Eu não sei se tu tem essa opinião também. Ela é muito desnecessária nessa temporada. Ela tá. Tal qual a Marta na temporada 4. Mas eu acho que a Marta ela ainda tinha uma Não tinha. importância Não porque tinha. Eu vou dizer. ela tava em Torchwood. Mas Torchwood tanto faz. Mas tanto faz, porque na temporada 4 os plots dela sempre são qualquer coisa. No Soltar Experiment ela fica com um clone lá, que não serve pra nada. Aí no episódio da Jane, ela fica com um subplot lá do peixe. No final da quarta temporada ela fica com um subplot lá na Rússia, que também não serve pra nada, tá ligado? Ela sempre tem um subplot muito. Ou é Alemanha, acho que é Alemanha, que não serve pra nada. Então tanto faz, tá ligado? Tal qual a Ruby nessa temporada. Então, tipo, botavam tanta expectativa nessa volta dela, né? De que ia ser uma temporada com 2 companions e não sei o quê. Só que não serviu pra nada, né? Eu acho que todo esse tempo que foi gasto com a Ruby poderia ter sido gasto justamente com mais desenvolvimento da Belinda, que tava sendo até legal. É bom pra Mas de também. uns 4 episódios pra cá, deu uma parada. Eu gostei dos três primeiros episódios, eu gostei, né? No Look Day não tem, mas tem uma ceninha ali com a Belinda que é legal, de qualquer forma, aquela cena no começo, mas o episódio é mais sobre a Ruby. Aí eu parei pra pensar aí no Mark Mendin, eu gosto do desenvolvimento que eles dão sobre aquele plot lá dela com a enfermeira, tá ligado? E como ela meio que tá ativa até no episódio do Ending, né? E no Teleco Contest ela só fica andando. Eu acho que esse é o pai. O Teleco Contest é o episódio do meu pai, é que ela só fica andando. Aí nesse episódio específico eu gostei do plot no show de Truman que teve com ela. Ela viu o doutor. Então, no episódio Interstellar, alguma coisa que eu esqueci o resto do nome, porque é um nome Acontece. muito grande. Acho que é Eu isso. acho que então eu acho que a Belinda tá lá mais pra ser ali um norte do doutor, dele não fugir ali da humanidade dele e pra estar do lado da outra personagem quando ela contar quem ela realmente é. Então, ela parece que ela tá meio jogada, mas pra mim eu acho que ela tem uma certa função. Eu acho que ela poderia ser mais ativa no episódio, sim, mas ela ainda tem uma certa função, mas falando dela mesmo, o desenvolvimento dela parou, né? Sim, que a Belinda no Teleco com teste, ela é mais uma ferramenta de plot mesmo, de trama, que ela fica basicamente fazendo as coisas que às vezes os companheiros da clássica faziam, que é só ficar fazendo as perguntas genéricas e receber as informações dos NPCs, que não é desnecessário, mas tipo, com uma temporada que só tem 8 episódios, torna problemático porque é uma temporada que é muito curta, você quer mais o desenvolvimento dos personagens principais, né? Ainda mais que tem um episódio que é sem ela, sem o doutor, né? Só focado na Ruby. Então eles não têm 8 episódios, eles têm 7. O que é muito problemático por causa disso.
Mas falando agora da Rani, o que você achou da Rani? Mano, o nome da atriz da quarta aranha, eu sempre esqueço o nome. Art Punjabi. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou colocar na edição. Eu esqueci na edição passada, mas nesse eu vou colocar. Mano, eu tô amando a performance da arte, tá ligado? Arte Punjabi. O nome pode não estar certo, mas tentando aí. Mano, eu tô achando incrível essa interpretação que ela tá tendo da Aranha. Ela remete muito a Kate O'Mara, tá ligado? A primeira Aranha que apareceu durante a era do sexto e do sétimo. E eu vi o pessoal problematizando, né? Falando, né, que ela parece mais uma Missy 2. Eu acho que tu também tem essa opinião, se eu não me engano, né? Tratando ela Sim, assim. Só que eu acho que tem muita coisa que distancia ela da Missy, tá ligado? Primeiramente, não só a Missy, como o Master como um todo. O Master foi o cara que destruiu o Gallifrey, genocidou, acabou. A Aranha, pelo jeito, ela quer reconstruir. Tipo, ela mesma no episódio, ela fala que todos os vilões de Doctor Who sempre quiseram matar, enquanto ela sempre quis trazer vida. Eu acho muito interessante essa linha de fala dela, que já distanciam ela de um vilão genérico, genocida, que mata, um vilão que tem mais nuances. E ela também, eu falei, né, que a Missy, pra mim, tem toda uma vibe meio Mary Poppins, de classe, tá ligado? Outra essa aranha, ela tem uma vibe mais valsa, algo mais Quaran, tá ligado? Mais Chan, assim. Ao mesmo tempo que ela é um pouco espalhafatosa, ela é um pouco classuda. Lembra muito o Terceiro Doutor nesse sentido, tá ligado? Então acho que tem muitas nuances diferentes. E também, o pessoal falou sobre ela ficar meio que expondo, né, o plano dela, só que toda aquela exposição, estava assistindo o episódio hoje, é justamente pela questão da dúvida, porque quanto mais você fala, mais você gera dúvida na pessoa. E o plano dela todo esse plano, era justamente gerar dúvida no doutor para ele, ah, por causa daquela matriz lá, daquele mundo lá, acabar quebrando a realidade e conseguindo trazer o subverso para trazer o ômega. Então eu sinto que é tudo bem arquitetado o plano da Aranha. Ela trouxe todo esse plano para fazer esse esquema para conseguir trazer o ômega. E pelo jeito ela quer reconstruir Gallifrey. falando da minha opinião, eu também acho que ela parece. Ela tem uma vibe muito Missy. Eu acho que o RTD tá escrevendo ela como se ela fosse a Missy, não completamente, até porque a Missy tem desenvolvimento de várias temporadas e ela só tem tipo, 2 episódios. Mas são coisas, tem falas que ela fala como se fosse a Missy. Tem. Acho que nesse caso é mais uma questão de direção, algumas coisas que ela faz, como que remete também a Missy. E eu não sei, eu acho que ele devia ter tentado distanciar mais, né? Por ser outra Time Lady que tem muita imponência. Sabe um bagulho? Talvez no próximo episódio o pessoal tá atualizando que vai ter a Michelle Gomes, né? Talvez ela apareça. Eu Uhum. acho que vai dar pra comparar como te deve ver a Missy e ver a Aranha, tá ligado? Talvez se tiver mesmo. Daria pra ver as diferenças. Porque eu consigo ver muita diferença entre as personagens, tá ligado? Mas aí, mesmo assim, eu ainda não acho que vai ser a mesma coisa, porque vai ser uma Missy escrita pelo T. Davis. Sim. Não é a Missy do Moffat. Mas a gente já viu uma versão do mestre do T. Davis. Aí a gente compara com essa aranha e a gente percebe que ele tem um mestre totalmente coringa, tá ligado? Doido da cabeça, extremamente extravagante. Enquanto essa aranha ela é muito mais cautelosa, muito mais contida. Até mesmo comparado à Missy, que a Missy é toda caótica, tem uma psicopatia, tem um motivo para ela querer impressionar o doutor, enquanto a aranha ela só impressiona o doutor nesse episódio por causa do plano dela, porque ela quer conseguir algum objetivo, no fim das contas. Eu acho que tem nuances muito distintas. Olha, por mais que seja a mesma pessoa, não é o mestre, é a Missy. Ela não parece com um mestre, ela parece especificamente com a Missy, especificamente com a regeneração da Missy. Não, eu não vou entrar nessa discussão. Mas é Você basicamente. não aceita? Eu acho que. Não, o mestre do New Who é isso. Ele tem esse fator da psicopatia. A Missy também continua isso, tá ligado? O Sacha Dhawan, o último, também continua com esse negócio, tá ligado? Esse background. Já essa aranha não tem Não, eu isso. sei, mas não é questão de personalidade, assim, o jeito que é questão de ambições. Hum. São ações dela que remetem a Missy. São coisas que você vê que a Missy falaria, entendeu? Todas as ações dela, tudo diz a dança, o diálogo que ela tem na dança, toda essa dança é tudo é uma manipulação que ela tá fazendo
gerar dúvida no doutor e com essa dúvida ele criar um negócio. Aí, tipo, ela tá se fazendo ali, tá ligado? É exatamente algo que a Missy faria. Não sei. Acho que a Missa ela Ela seria mais faria. direta. Não. A Missy gosta de jogar, entendeu? Apesar dela também ser direta, ela também tem isso de jogo com o doutor, porque ela gosta desse flerte com o doutor, entendeu? Pô, mas, tipo, Pelo menos é assim que eu vejo. ignorando a cena da dança, apesar que eu acho que a gente não vai chegar com uma concordância, ela tem outras cenas nesse episódio também. Tem a cena dela lá esqueci, naquela bancada lá do lado de fora, e tem a cena dela dentro do bagulho. Eu percebo que Paranda. ela tem todo um negócio meio de gerente, algo meio científico mesmo, tá ligado? Que é uma característica fortemente da Arani. Então talvez com mais um episódio dê pra ter uma opinião mais concreta de como ela é. Porque foi só um episódio, né? É, eu tô com. Mas Hum. uma coisa que eu fiquei pensando, que mais uma vez, ó, que surpresa, o RTD está se repetindo. Porque você vê, no Master do João Sim, ele vai lá, pega o doutor e conta todo o plano maligno dele e tal, e fala, doutor, porque isso e aquilo, e dança e não sei o quê. E aí, pra no final, ele pega, aprisiona o doutor. Aqui nessa manipulação que ela fez pra implantar a dúvida na cabeça do doutor, aí que diz que é uma subversão, Uma subversão a da explicação explicação genérica de genérica de vilão. vilão, tá? Que você diz aí que é uma subversão, que você diz aí, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa que ele fez com o Marca do João Sim. Assim, mas ela disse que É a mesma coisa. essa exposição não é desnecessária, não é inútil porque ela só é necessária para gerar mais dúvida no doutor, que aquele mundo essencialmente é carregado pelas dúvidas. Isso se comprova verdade naquele momento que estão aquelas criaturas lá, né, que são criaturas galifreyanas lá, tipo as biocriaturas, que elas ficam contando as dúvidas que está tendo naquele universo. Então é um mundo carregado por dúvidas. E quanto mais você. É verdade, quanto mais você sabe de uma coisa, mais dúvidas você tem sobre aquela coisa. E toda essa cena final da Aranha explicando as coisas é para gerar dúvida no doutor. Ela tá fazendo isso propositalmente para concretizar o plano dela. Então, tipo, é uma subversão da explicação genérica do vilão, porque ela extrai algo útil disso, entende? Eu acho que não é muita falta de criatividade você colocar algo genérico e dizer não. Na verdade, não é assim. Isso aqui eu tô subvertendo, é completamente diferente. Eu acho besta e Você quer falar de criativo. criatividade? Esse episódio tem toda essa estética esquelética, tem esses bichos gigantes, tem essa vibe dos anos 60, tem esse negócio das canecas. Tem tanta criatividade nesse episódio. Esse episódio exala a criatividade. Acho que essa explicação genérica no final não anula todos esses pontos do episódio, entende? Tem isso tudo e mesmo assim foi uma merda, porque eu dormi assistindo isso, de tão entediada que eu Nossa, eu tava. tava preso no episódio o tempo todo. Eu acho que quando chegou ali na tramazinha da Ruby, eu já tava caindo de sono, aí eu dormi assim uns 15 minutos, eu acordei, voltei um pouco o episódio, aí daí eu vi até o final. Eu achei muito chato, achei. Nossa, horrível, achei horrível. Você chegou a reassistir o episódio? Não consegui. Então, eu vi um pessoal falando que normalmente quando você revê esse episódio, muita gente teve essa impressão. Você revê o episódio pela segunda vez, o pessoal tende a gostar mais do episódio. Ele percebe coisas que não perceberam no começo. E eu reassisti hoje o Olha, episódio também, eu já tinha gostado da primeira vez, mas eu reassisti hoje também. E eu comecei a gostar um pouco mais da trama da Ruby ali, tá ligado? Porque elas trazem esse fator interessante sobre esse mundo, que é um mundo do pedido mesmo, do pedido do Courage, como ele é um reflexo dessa mente é, deturpada do Courage, tá ligado? Do preconceito, das malícias dele. Então, tipo, sei lá, eu acho o episódio extremamente interessante e criativo, tá ligado? Nesse sentido. eu acho que não precisava da Ruby ali. Eu também. Eu não acho que precisava da Ruby da temporada, mas já que ela tá ali, o texto, tá ligado? Porque tem a Shirley também, né? A Shirley eu acho um personagem Dá pra extremamente. ter a Shirley, acho. Então, a Shirley poderia ser a líder daquele momento. Não precisava da Ruby ali. Eu gosto ali da cena da resistência ali dos personagens PCDs, eu acho interessante. Aquela criação de mundo ali. Porque só eles parecem se incomodar. Só eles eu acho que seria melhor. E, mano, pra mim tem uma cena extremamente icônica nesse episódio. Pra mim já é uma das cenas mais icônicas de Doctor Who.
que é a cena da Belinda gritando ali no campo, tá ligado? Eu achei muito maneira a escolha da direção, o plano que eles fizeram, tá ligado? E a sequência eu achei bem aterrorizante alguns elementos desse episódio também. Ali eu gostei também, só que aí eu achei que fossem desenvolver um pouco mais da dúvida nela. Eita, eu me embolei. Fossem desenvolver um pouco mais da dúvida nela, né? Além dessa cena. Porque depois a gente só vê o doutor estando em dúvida, ela denunciando ele e depois levando ela. Então eu queria que tivesse pelo menos mais 2 ceninhas ali dela em dúvida, dela pensando. Só um pouquinho mais. Só pra desenvolver um pouco mais a personagem. Como eu falei, tá me incomodando que ela não tá tendo mais coisas sobre ela. Desse episódio, ela tá mais alguém submissa ao doutor, porque ela é a esposa perfeita e tal, porque esse é o mundo que o Conrad idealiza e tal. Então é só isso que eu senti falta também. Só isso não, né? É isso aí. O que o Karen da Flores fala, né? Que ela só reconheceu que o doutor estava em dúvida porque ela também estava em dúvida, tá ligado? Então acho que isso já fortifica. E toda a sequência dela segura. É incrível a atuação da Varada Seto nesse episódio. Ela segurando o Sim. telefone, ela passa totalmente o terror, tá ligado? Do que ela tá sentindo, do medo, o medo real daquele mundo, tá ligado? De sentir dúvida. Tem aquele momento lá do doutor na Unity também, que eles ficam desconfiando dele toda hora, tá ligado? Você vê o terror na expressão do Nishutigato, tá ligado? Então eu acho que tem toda. Tem toda. Esse episódio ele tem muitas entrelinhas, ele não fica mastigando pro público a trama. Às vezes você tem. Ele coloca realmente esse negócio do público ter que trabalhar pra pensar um pouquinho, tá ligado? Eu acho isso interessante. Não, isso ficou óbvio, assim. Eu sei que foram as coisas mais, entre aspas, pouco trabalhadas, mas pra você pensar mais. Eu tô dizendo cenas mais como a que ela teve com a Pop, né? Como deslizes que meu doutor fez ali quando ele chama aquele cara lá de bonito e tal. Só mais uma ceninha, assim, só pra dar mais um momento Podia mais. pra Eu acho que o Varada ser. episódio podia ter mais minutos, por sinal, né? Aqui o próximo vai ter 1h06, né? Dava É, pra ter isso um pouquinho maior também, pra dar um background a mais. Mas, mano, eu acho que muita coisa acaba ficando um pouco muito raso, porque é muita coisa. Então algumas coisas vão e ficando esse meio episódio tem rasas. um problema de continuidade que o próximo episódio tem que anular, que o Intellect Contest termina com uma explosão lá na tarde, e nesse aqui já começa com tudo isso aí. Que maravilhoso mundo que a gente vive, os esqueletos gigantes lá, a torre de ossos, essa sociedade totalmente manipulada aí, tá ligado? Pelo Cord. Então, tipo, o Telecontest, eu acho que tem que dar esse background pra gente entender essas coisas. Talvez dependa um pouco do próximo episódio, esse episódio específico. Então, mais um problema que eu tenho é que o próximo episódio ele vai ter que explicar muita coisa. Tem o Mauricês, tem a Susan, tem a Então, Zanis, tem o Courage, tem. Esse próximo episódio ou pode ser muito ruim ou pode ser muito bom. Eu tô sendo porque ele vai otimista. ser uma grande farofa. Ele vai ser uma grande farofa, então ele tem muita coisa pra explicar. Ele tem que dar um background a mais a Belinda, porque ela não pode terminar assim. A gente não sabe quase E, nada dela e tem ainda. o rumor, né, Eles começaram bem. do doutor regenerar. E se ele regenerar mesmo, eu vou achar uma porcaria o episódio, viu? Eu confesso que eu não vou gostar, não. Porque não foi construído esse fim do doutor. Mas se me regenerar, mas se ele me regenerar e sair a Jodie, aí sim eu vou achar Aí legal. sim, aí sim, aí tudo bem. Aí tudo bem. Se ele me regenerar no meio do episódio e sair a Jodie, aí eu vou achar interessante. Ok, aí eu aceito, eu aceito, eu Aí aceito, eu eu vou. aceito. Porque aí vai repetir o título do Tridox, tu não pensa assim também? Porque pode repetir de certa forma o Tridox, que é o segundo e o terceiro ali contra o Ômega. Daria esse background muito maneiro, não daria? Eu acharia maneiro. O Ômega fala, caramba, eu vou ser duplicado de novo, tá ligado? Poderia ser um bagulho assim. O mesmo do Senhor do Tempo de novo. Pô, seria interessantíssimo, tá ligado? Aí eu gostaria, né? Eu poderia ser um The Three Doctors mesmo, porque poderia colocar o quê? O Nishute, a Jodie Whittaker e a John Martin. Nossa, Aí, ó. sim. Nossa, sim. E o Multidoctor. Porque ele trouxe lá a John Martin pra fazer o quê? 12 segundos, pô. Ele tem que trazer ela também. Dá pra fazer um bagulho legal aí. E. Não, dá pra fazer muita coisa legal se o T Dave souber, tá ligado? Mas se ele. Mas é muita É responsabilidade. muita Ele não responsabilidade. conseguiu fazer isso na temporada E passada. sabe qual é o problema da temporada passada? O episódio tem 54 minutos, o episódio. O Leslie Rubissando, e ele
no Empire of Death, ele pega um tempo pra ficar toda aquela sequência do doutor com aquela mulher também, tá ligado? Ele tem umas cenas prolongadas que não servem pra nada, o doutor lá no futuro e na tarde do DNA da mãe da Ubi, o plot da mãe da Ubi. Esse aqui agora, ele parece que ele tem que caminhar mais no plot principal da temporada, tá ligado? Então talvez ele consiga desenvolver melhor isso numa hora e 6. Além de também ter a Susan, ter o plot do Ômega que tem que ser trabalhado, essas coisas também, nesse episódio. Tem o Rogue também. Não sei se ele vai Tem trabalhar muita hoje. coisa pra ele. Então, pois é muita coisa, é muita coisa. Tem que saber trabalhar tudo isso aí direitinho, que senão vai ficar merda. Porque numa coisa que tu erra, é um efeito dominó pro resto. A sequência do Corey e da Floyd revelando um novo deus aí do Panteão, né? O que tu acha do Desiderium, Leitinha? O deus dos pedidos. Ele é assim. Então é mais uma coisa que tem pra trabalhar, né? E outra coisa que a gente só ficou sabendo por Eu cima, né? diria que Space Babies seria uma abertura pra isso, de certa forma, né? Porque tem o mesmo CGI do bugado Space Babies lá com o Desiderium rindo. Sim, né? E outra coisa que eu lembrei agora pra trabalhar, a Pops. Por que a Pops tá ali? Meu Deus, é muita coisa, ó. Vai ser outra coisa. É o que eu tô te falando, é muita coisa que ele deixou pra resolver no último episódio. Eu acho que uma ou duas dessas coisas ele vai tacar pro spin-off, mano. Não sei se vai trabalhar tudo não. Tem a Mel. Mano, a Mel só existiu nesse episódio, mano. Sendo bem sincero, eu achei bem Eu desnecessário. acho que ele não vai fazer nada com ela, não. Eu achei bem pai o que fizeram com a Mel, que a Mel só existe nesse episódio. E tem um pessoal que tá atualizando pra ter a John Martin também, porque a John Martin tá muito ativa no Instagram ultimamente. Eu tava vendo todos os episódios. Ou talvez ela apareça nesse ou no spin-off, talvez. Ela aparecendo, eu tô feliz. Mas pode, eu te falei, eles podem fazer um The Three Doctors. Enxute, Jory e John Martin. E eles podem. Ah, não. Eu falei John Martin, eu queria dizer a Joe Grant. Ah, Joe Grant. Sim, tu falou isso. Ela tá bem ativa no Instagram. Não, tu não falou de Grant agora, né? Mas tu falou que ela poderia aparecer, né? Que a Joe poderia aparecer. A atriz da Joe Grant tá bem ativa no Instagram ultimamente. Ela poderia realmente aparecer. Mas Eu gosto muito dela. Eu tô vendo spin-off. Ela nunca apareceu na New Who, né? Ela só apareceu em Sarah Jane. Ela apareceu na New Who por causa do Power of the Dog, que ela tá naquele. Ah, é verdade. Companions Anônimos lá no final. Eles consertaram isso. É verdade, é porque é tão rapidinho. É bem rapidinho, mas ela tá lá. Ela tá lá sentada. Bem meiga. Talvez ela apareça no spin-off porque ela tá no arco do Sea Devils original. Então talvez ela aparecesse no spin-off. E ela também tava É possível. Ela tava no Three Doctors, que tem o Ômega também. Dava pra aparecer ela nessas duas histórias. E você não é o Ômega? Vamos pro tópico Ômega. E aí? Você espera do meninão? Olha, essa é a única coisa que tá me animando levemente. Porque eu gosto muito de The Three Doctors. Eu gostei muito da história do Ômega. Então, quando ela falou, é o Ômega, eu falei, ok, eu estava certa. Nós estávamos certos. Nós estávamos certos. Então isso aí tá me animando mais. Acho que antes de sair o vazamento, a gente tem reconhecimento do vazamento, a gente falou do Ômega, a gente teorizou desde o começo que poderia ter a ver com o Ômega essa temporada. Então a Woodsphere acertou. Então a gente tá cantando essa bola aí desde o começo da temporada praticamente, acertamos. Mas é a única coisa que tá me animando, né? Ver como é que vai ser o Ômega, como é que vão desenvolver ele. Ele deu um título pro Ômega, né? Que nem deram pro Sutec de aquele que espera, aquele que tava esquecido. Achei interessante esse título. É aquele que se perdeu, né? Aquele que se perdeu. Alguma coisa assim. Eu acho que que eu vi o dublado, não sei se eles traduziram diferente. Eu acho que é aquele que se perdeu no original. Então, uma coisa que a gente tem que explicar é porque, vamos falar, que nem a gente fez com as Grannies na semana passada, quem é o Ômega? O Ômega ele é um dos 3 pais fundadores de Gallifrey, né? Ele é um Time Lord. Ele, junto com os amiguinhos dele, o Rassilon e a Tecteion, eles criaram Gallifrey. O Rassilon sendo uma figura mais política, o Ômega um cientista, a Tecteion também uma cientista, mas enquanto o Ômega ele é um engenheiro solar, que é um cargo mais tecnológico. A Tecteion foi para um lado mais bioquímico, né? Torturando a criança temporal, mas beleza. E o que a gente tem canonicamente do Ômega? Ele era junto ali com o Astro meio que passou a perna nele, alguma coisa assim. O Ômega acabou sendo mandado para o mundo da antimatéria e o Astro usou isso para se promover, se tornando o presidente eterno de Gallifrey.
o Ômega ele se tornou quase como uma figura mística, aclamada pelos Gallifreyanos pela sua contribuição, tanto pela criação da TARDIS, como mil outras coisas, como a mão de Ômega e tal. Ele aparece pela primeira vez no arco Ketui Doctus, com o terceiro, e segundo e primeiro doutor, estando na trama, e ele aparece com um design bem interessante, bem teatral, uma atuação bem muito louca. Ele é bem exuberante, ele é bem legal. Ele meio que morre, não lembro, ele morre, né, no Doctus, não lembro se é isso. Sim, Ele, é. ele morre e ele volta de novo em Arc of Infinity. Eles dão uma desculpa lá porque ele volta, não lembro agora qual é a desculpa. Ele volta com um design bem Power Rangers vibes, meio setão assim, eu acho bem maneiro esse design. E ele volta junto com um personagem que eu amo demais, que é o Ergun, que é o periquito dele aí, o periquito, o Zé Galinha, que tem um design bem esquisito, meio réptil assim, meio galinha. E ele vem com esse lacaio aí, ele tem todo um cama lá com Greg É o Zé Grey. Carioca. Ele no final do arco, ele vira o Peter Davison, aí ele começa a explorar a Terra, começa a se encantar com a Terra e tal. Até o momento que ele morre, ele é desintegrado assim na frente do Peter Davison, ele morre como Peter Davison verde lá. E meio que era isso que a gente tinha do Ômega, a gente tinha subentendido que ele tinha morrido. Pelo jeito ele voltou de novo. Agora com esse tal de subverso, que eu não sei se vai ser o mundo da antimatéria ou vai ser alguma outra coisa, de certa forma. Mas ele vai voltar. A gente já tem alguns rumores de design. Tem um pessoal que tá falando que vai ser um caranguejo. Tem um pessoal que tá falando que vai ser tipo um cavalo zodíaco dourado. Tem um pessoal que fala que ele vai ser os dois. Tu consegue achar essas imagens na edição, Vitinho? Pra atacar aí. Dos rumores. Talvez. Que aí tem isso aí. E, bom, é isso. Eu tô bem ansioso pro retorno do Ômega. Eu gosto dos retornos de vilões do T. Davis, normalmente. Eu gosto do Rassilon dele, tá ligado? Eu acho que é o Rassilon bem imponente, assim. Eu acho que ele pode trazer um Ômega mais pra esse lado também. Ou que nem o Davros dele, que também é um vilão contido, que é interessante, tá ligado? Então eu acho que ele pode acertar no Ômega, tal qual ele acertou pra mim, né? Nas Aranhas, que eu sinto que tem uma distinção, assim, das Aranhas e tal. Então eu acho interessante. Vamos ver aí, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é que, apesar de eu ter achado meio estranho algumas coisas da Rani, eu gosto muito da atriz também, tá? Eu gosto das duas, mas eu gosto mais dessa que é a quarta, né? Eu também acho ela muito imponente, eu gosto muito de como ela atua também. Ela tem um toquezinho assim mais teatral, que vem dessa coisa mais espalhafatosa. Também gostei muito dela. É só isso que eu tinha esquecido de dizer na hora que eu tava reclamando. Agora me retratei, me retratei. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Compartilha com seu amiguinho Rubian, que pode gostar desse episódio, desse vídeo, dessa review. Dê os motivos pelos quais vocês gostaram ou não gostaram também do episódio nos comentários. Isso ajuda com feedback. E acho que é isso, né, Leitinha? É isso. A gente falou tudo o que tinha pra falar e valeu. Valeu!